quem seria o grande protagonista desse título do Palmeiras? Porque a gente tem o Abel Ferreira, obviamente, que é sempre um cara que chama o holofote, que é protagonista. Você inclusive tem uma do estrela do Mosaico Ender, ontem. muito legal. Inclusive Parabéns ele se emocionou, né, com o nosso Rodrigo Fragoso no gramado. Temos aí o próprio Endrick, né, que é um cara que já dispensa qualquer tipo de comentário. E o Everton, que a gente pode colocar como uma história, um cara que deu a volta por cima e que ontem agarrou muito. Quem que é o grande protagonista desse título do Palmeiras? Um cara que jogou todos os jogos também, Aníbal Moreno. O lance do segundo gol começa com o Endrick desarmando como Aníbal Moreno e Aníbal Moreno finalizando como o Endrick, né? E com o Flaco Lopes também, fundamental artilheiro do campeonato. E ó, o que ele sobe? O Flaco é muito alto, ok. E nem todo cara alto tem impulsão. Mas o Flaco tem uma coisa que nem é sempre reconhecida. Ele é, para a altura dele, bastante veloz. E por ser bastante veloz, toda pessoa que é veloz tem boa impulsão. Mas o Flaco tem a vantagem, ele tem um tempo de bola impressionante. Repara agora, olha, não sei se é nesse ângulo. O que ele sobe, e não só esse lance, ele sobe demais. Assim, ele não é só alto e tem tempo de bola, ele tem uma impulsão impressionante. É impressionante mesmo. Ele ganha do Azaga, que é muito, não estou falando especificamente desse lance, Joaquim e Gil. Mas não foi em cima do... Então, olha só o que ele sai do Rainer, chão. né? É um negócio... Aliás, nem se fosse o Gil, ele ganha. Nesse lance, fosse o Gil, ele ia ganhar. Ele tem, e não seria nem o mérito de uma ótima dupla, né? Enfim. Então, assim, eu queria só citar o Flaco, mas assim, o Aníbal muito importante, parece que o Aníbal nasceu na base do Palmeiras, como o Endrick, mas em um time, em um campeonato que tem esse monstro sagrado que é o Endrick, outro cara importantíssimo, multicampeão, que é o Mike, em várias funções. O Abel tem muitos méritos, porque de novo ele montou o time ontem com 3 atrás. O Palmeiras saiu, o Palmeiras jogou num 4-2-3, o Palmeiras jogou com 3 atrás de novo. Mudou, não era um 3-4-2-1, né, era um 3-2-5 com o Mike aberto, o Lázaro pelo lado esquerdo, e aí dessa maneira você potencializa o Veiga por dentro, o Endrick por dentro, mas assim, tem muitos méritos do Abel, mas não dá para dizer que não é o Endrick, não dá para dizer que a dona Cíntia, a mãe dele, não dá para dizer que não é o Douglas, pai dele. Aliás, que bela entrevista maravilhosa com o Fragoso, com o pai e com a mãe do Endrick. Sensibilidade do Fragoso, dos pais, assim... até na hora eu ia até falar, falei, pô, um dia a gente vai voltar, acho que dezembro de 2024 é uma boa data para o Endrick voltar para o Palmeiras. Fica 6 meses lá e volta, vai chegar em Mbappé e tal. Lamento, mas não vai acontecer assim, o Mike é do mundo mesmo, até porque, como falou o pai, e é fato, e o que é legal, o Endrick tem essa noção, tem muita gente que não gosta de mim e não vai gostar, né? Mas o Mike está muito além do Palmeiras, no sentido que está muito além do clubismo. Pelo que é de pessoa, pelo que é de berço, pelo que é de jogador, gente, ele é espetacular. Assim, lá me falavam também, pô, Mário, você se entusiasma com um moleque de 14 anos, eu principalmente a partir dos 15 anos dele. Eu falei, pô, que é do teu time? Não, repito, se ele jogasse na Sociedade Esportiva Beelzebub, apesar do fato de eu conhecer o pai dele, eu iria ter, a minha opinião que eu tenho por ele, ele é um fenômeno, ele é um absurdo e a única chance dele não dar certo no futebol é torcer mesmo, é que tem uma lesão. E mesmo pela capacidade dele, se tiver lesão tipo as lesões do Ronaldo Fenômeno, ele vai continuar sendo fenômeno porque ele vai superar. É um monstro sagrado, então não dá para não dizer que ele não foi muito bem. E queria dizer rapidinho sobre a Leila, de quem eu tenho várias críticas. Ela anda numa grande fase, no que ela falou lá como chefe da delegação brasileira, no que ela falou sobre o irresponsável fanfarrão, e no que ela falou ontem para a gente e para as outras emissoras também, e ela também é fundamental, como foi o Gagliotti, como foi o Paulo Nobre, nesse que é um momento espetacular. Por ser chato, não acho que é a terceira academia do Palmeiras. Acho que é a quarta. Mas, inegavelmente, é uma academia e, inegavelmente, desde o ano passado, eu sou obrigado a dizer que até ao igualar o Oswaldo Brandão, o homem acaba de superar para mim o Felipão e também o Luxemburgo como o maior e melhor treinador do Palmeiras, esse português de M de maior campeão pelo Palmeiras, Abel Ferreira. Esse aí eu já tinha falado no ano passado pra mim, né? O Abel Ferreira, ano passado no Brasileiro, ele pra mim ultrapassou quem faltava, ele ultrapassou o Luxemburgo. Não, eu sei, inclusive eu era criticado lá em casa, né? Lá em casa tem aquele... Imagino. Não se fala mal do Abel, do Filipão e do São Marcos. Assim, eu acho que o Endrick foi fundamental, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que o melhor jogador do campeonato pra mim foi o Flaco Lopes. Eu acho que o Flaco Lopes fez gols importantíssimos, o Flaco Lopes foi ganhando confiança no momento em que nem tinha o Endrick, né? Tem que lembrar, o Endrick não jogou metade do campeonato. Ele só jogou as últimas 8 partidas, as últimas 2 baleado. Exatamente. E o Flaco Lopes acho que foi. E o Flaco Lopes deu 2 assistências decisivas. Perfeito. Né? Porque ele deu assistência para o gol do Endrick na semifinal. Perfeito. E deu assistência para o gol do título, ambas conscientes. Assim, ambas conscientes. O pessoal fala, não, ele só fez. Não foi só cabeceando para qualquer lugar, não.
ele cabeceou exatamente para a bola aí no Endrick no gol contra o Novo Horizontino e cabeceou no ponto onde daria para o Aníbal chegar. Porque se ele cabeceia mais para dentro, o João Paulo tiraria. Sim. Se ele cabeceia mais para fora, a bola sairia pela linha de fundo. Então, assim, acho que o Flaco Lopes foi, mas o Endrick, ele teve ali num time que em muitos momentos pareceu meio engessado, o Endrick foi o cara da diferença. Foi o cara do... Né? E o Ricardinho lembrou bem, né? Ontem ele participou diretamente dos 2 gols, porque ele sofre o pênalti, no mérito dele em acreditar na jogada, né? E depois ele começa a jogada ganhando 2 divididas no pé de ferro. Não foi uma só, não. Ele ganhou 2 divididas no pé de ferro embaixo. Porque também a gente olha assim, é um moleque de 17 anos jogando no meio de homens. Ok, é verdade. Mas isso é apenas, como dizem que hoje a idade é apenas um número para quando a pessoa já tem muita experiência, eu vou trazer para o outro lado. A idade também é apenas um número para jogadores como o Endrick. Porque se você for dividir com o Endrick do lado, quem cai provavelmente quem cai é o adulto. Sim. Porque ele é muito forte. E não o adolescente. Ele é muito forte. E ele ganhou as 2 no pé de ferro no chão. Ele ganhou as 2. E não só ele tem essa força absurda que eu nunca vi igual. Assim, eu vou pegar caras absurdos. Neymar, Ronaldo e Mbappé para não ir tão longe. Com essa idade, com esse tamanho, só o Endrick, assim, velocidade. E o Endrick é uma coisa que é impressionante desde cedo. O que ele marca. Ele agora, inclusive, está um pouquinho mais equilibrado, porque às vezes dá muita porrada, porque ele vai na vontade, acaba errando, pega o cara. O tempo dele ontem, ele quase ele deu uma porrada, tá? Exatamente. E não por reclamação, só por porrada também. Depois ele fica reclamando com o Klaus, né? Não, mas é assim, isso precisa se conter, inclusive nessas divididas. Mas ele, desde a base, desde o sub-15, com certeza. Estiver lá, não mais na Europa. Ele vai pegar ele marca absurdamente. Ele é um cara, hoje no Brasil, o Guilherme Clécio não fez um bom jogo ontem. Não fez. O Guilherme, o próprio Rony, em uma fase, são atacantes que recuperam muitas bolas. O Endrick é um absurdo que ele também recupera de bola, o que ele ajuda. E eu só queria aduzir algo que eu esqueci de falar outra vez. O Palmeiras é campeão paulista, tricampeão paulista, ainda bicampeão brasileiro, ser o melhor jogador do Palmeiras no século. Não mais ser o maior artilheiro do século, Rafael Veiga. É outro mérito gigantesco. O Palmeiras está sem o Dudu. Jogou o campeonato inteiro sem o Dudu e só os últimos jogos com o Endrick. É um outro mérito gigantesco. Tem outro mérito nessa conquista aí que precisa ser falado. O Palmeiras encontrou, entre aspas, um volante simplesmente espetacular. O que esse menino joga de bola é um absurdo. Um absurdo. Bom, né? Na marcação, na hora de ter que sair para jogar e ontem pisando dentro da área. O Aníbal Moreno. E ontem, o meu portunhol é muito difícil, né? E o dele também, mas até que saiu uma entrevista boa. Compensação do Richard Rios é impressionante, né? Boa, né? Não, como ele fala bem português, né? Às vezes você não sabe que é um estrangeiro. E também outro bom jogador que o Palmeiras encontrou. Mas esse Aníbal Moreno aí, isso é brincadeira, cara. É diferente. Isso é diferente. Tô pra dizer que você não vai achar um outro volante que faz o que ele faz no Brasil hoje. E nós temos bons volantes por aí.